uma benção essa família, a família Emanuel é uma benção, né, Cleide? Ó, eu fico olhando e acompanhando a oração de Grazi. Ei, Grazi, você me ama mesmo, né, Grazi? Eita glória! Deus abençoe a todos. Obrigado também à minha amiga, a todos vocês, né? Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus pela existência de cada um de vocês. Lia, que Amém. está sempre orando por mim, e todos vocês. Deuteronômio capítulo 20, Cleide, fala assim, ó. Quando saíres da peleja, versículo 1, contra teus inimigos, e olhar para o seu inimigo, e ver um carro, cavalo, um povo muito maior do que vocês, não tenha medo. E nós vamos ver isso na história de Israel. Jandira, ó, irmã Jandira, houve batalhas, Cleide, que era 2-1. Enquanto Israel tinha um punhadinho de gente, os inimigos estavam com uma montanha de pessoas. E Deus resolveu. Então Deus falou: confia em mim. As batalhas, eles precisavam confiar em Deus nesse sentido. E aí tinha uma coisa que era interessante, que era pregoado, né, na hora da convocação. E eu vou pedir a Cleide para abrir Lucas 18. Cleide saiu. Deixa eu ver quem eu vou pedir aqui. Voltou. Lucas capítulo 14, Cleide. Se prepara para ler do 18 ao 20, tá bom? Cleide vai ficar com o Lucas. Eu queria perguntar um negócio para vocês. Vocês estão fazendo um ano bico mesmo, Gracinha? Ó, tem que fazer, irmã Jandira. Se eu descobrir que vocês não estão lendo a Bíblia antes da família Emanuel, vou falar com o Cleide para a gente ir na casa de cada um, comer um feijão e um arroz na casa de vocês, hein? Acabar com o almoço. Presta atenção, hein? Tem que ler a Bíblia antes. Ó, olha o que está acontecendo aqui, ó. Versículo 5. Então os oficiais vão dizer ao povo: se algum homem edificou alguma casa, presta atenção, versículo 6. Se plantou uma vinha, versículo 7. Se casou recentemente, versículo 8. Se for medroso ou tímido, essas pessoas, gracinhas, eram dispensadas da batalha. Agora, Cleide vai ler no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 14, 18 a 20. Olha o que Jesus contou aí, em Lucas 14, 18 a 20. E vocês esquecem de fazer a conexão, hein? Presta atenção no que Jeová falou no Novo Testamento, Lucas 14, 18 a 20, Cleide. Não bastante, todas, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando Cristo, Você né? Até 21, você quer ver? viu? Só até o 20. Você viu, Cleide? A desculpa do povo que não queria ir para a festa era, na parábola que Jesus conta, são desculpas que estão atreladas ao à dispensa militar. E às vezes a gente não faz essa conexão. Só que aqui tem um segredo. Para a guerra, isso era possível fazer. Agora, para o reino de Deus, não. A prioridade no reino de Deus é o reino de Deus, é a própria palavra. Então, e fazer a vontade que Deus quer. Então, ninguém poderia ter se dado por impedido de participar daquela convocatória que está no capítulo 14 de Lucas. Claro, nós conhecemos as palavras de Jesus, mais uma vez fundamentado aí, solidificada, tendo como lastro algo do Velho Testamento, né? Nesse caso. Versículo 13. Todo homem, é, Jesus está falando da questão da paz. Se vocês forem, se alguma cidade propor a paz, se a cidade for distante, é possível a paz. Porém, todo homem precisa morrer. As mulheres, as crianças, os animais, tudo que tiver na cidade é disposto de vocês. Se a cidade fosse longe de Canaã. Agora, se fosse da cidade de Canaã, todas precisavam ser destruídas. Versículo 17, vai destruir os heteus, amoreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, como o Senhor determinou. Tudo será destruído, exceto, e aí vem o que Deus pediu para preservar, as árvores, porque serviriam de alimentos para eles. Quando você vai chegar, um exemplo, e aí você vai iniciar uma guerra, e tem um pé de jaca, cheio de jacas, para que você vai cortar o pé de jaca? Se você vai precisar desse alimento depois. Então, até nesse sentido, Deus estava alertando o nosso povo a ter discernimento, juízo, né?
para não cometer esse tipo de coisa. Mais à frente nós temos o capítulo 21, que vai dizer o seguinte: quando na terra que vocês entrarem aparecer um morto, porque às vezes acontece isso, Dalvanice. Acontecia, né? Aparecia um morto. Então, a cidade que for mais próxima, está no versículo 3, providencia uma novilha, está no versículo 4. E essa novilha precisava ser sacrificada. E o versículo 5 diz uma coisa interessante, Cleide. Abre aí Mateus 27, 24. Olha o que está dizendo o versículo 6. E todos os anciãos da cidade, mais próxima do morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. Ou seja, numa forma de dizer que minhas mãos, versículo 7, estão limpas do sangue derramado. O que nos diz Mateus 27, 24, Cleide? Vendo Pilatos, que nada conseguiu, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso com. Então, perceba que nós vamos ter aí Pilatos, né, tendo essa atitude de lavar as mãos para dizer que ele não era culpado do sangue de Cristo. Percebam que Pilatos conhecia um pouco do, digamos assim, do costume judaico. Bom, aí nós temos na sequência o livro trazendo uma outra situação. E essa situação, eu precisei fechar a câmera, que eu estou mudando de lado aqui mais tarde, porque está frio e escuro para a gente pegar a estrada. E é justamente falando sobre o primogênito. E eu leio assim o versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres, presta atenção, Deus não está mandando ninguém ter duas mulheres, não, viu, Dalvanice? Ele está dizendo, quando o homem, sem juízo, arrumar duas mulheres, o que vai acontecer? Ele não poderá, digamos assim, escolher quem vai ser o seu primogênito. E aqui tem a declaração detalhada sobre essa situação. Diz assim, ó, quando o homem tiver duas mulheres, e uma a quem ele ama e a outra a quem ele não ama, ele não pode passar a primogenitura para o filho da que ama, e sim para aquele que é mais velho, mesmo sendo daquela mulher que ele não ama. Presta atenção no versículo 17. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. E qual é o direito desse menino? Porção dobrada de tudo que ele tiver. Alguém que gosta de Bíblia aqui vai dizer, coragem, mas e Jacó, hein? E Abraão? Aí eu vou dizer para você, epa, essa lei foi estabelecida depois desses homens. Aí nós temos que ficar de olho em Davi, nós temos que ficar de olho em outros, nos que surgiram após esse período aqui, ou seja, naquela geração que veio a existir depois de estabelecida essa lei, que era uma lei que deveria ser seguida. Lembrando a todos que a primogenitura ela é espiritual e também, nesse caso aqui, uma primogenitura de nascimento. Então, nós temos situações, por exemplo, eu expliquei para vocês, eu coloquei até lá no grupo, lembra? Jacó deu a primogenitura a José, então José ali era o provedor da família, mas Judá recebeu o cetro, a liderança. E depois, no Êxodo capítulo 12, Deus escolheu os primogênitos para ser os sacerdotes. E depois, no episódio do bezerro de ouro, isso foi passado, designado à tribo de Levi, que foi o resgate dos primogênitos. Cleide, pode falar. Ó, lembrando também que, né, que o filho de Lia e de Raquel, Lia foi Rubens o primogênito, e Lia não era amada, era Raquel que era amada. Isso. Muito bem, Cleide. Se bem que no caso dos primogênitos de Jacó, os dois primeiros, né? Aliás, os três que desqualificaram eles da condição de primogênito. Rubem namorou a madrasta. Simeão e Levi mataram uma cidade toda lá numa lambança que vocês conhecem a história. Aí o cetro foi passado para Judá e a porção dobrada para José. Tá bom? Muito bem. No versículo 18 fala sobre o filho obstinado e rebelde.
qual era o castigo desse menino? Levar os anciãos, e no versículo 21, apedrejamento, porque ele estava se colocando contra um dos mandamentos do Senhor, que é honrar pai e mãe. Tá vendo, Marilé? A coisa antigamente, hein? Já pensou? Não era brincadeira não, hein? Mas hoje, quando nós estudamos Apocalipse 16, e eu já expliquei isso para vocês, uma das coisas, uma das coisas que vai acontecer para o obstinado, desobediente, é justamente uma saraivada de pedras, ou seja, Deus não muda, tá? Bom, versículo 22. Quando alguém houver pecado e for digno de morte, ele vai para o madeiro. Porém, o seu cadáver não pode permanecer no madeiro, ou seja, não pode permanecer pregado na cruz. Porque, o versículo 23 vai dizer, porque o pendurado é maldito de Deus. Que duro isso que Cleide vai ler agora, hein? Presta atenção. A Bíblia está dizendo que quem fosse para a cruz era maldito de Deus. Gálatas 3,13. Leia, por favor, Cleide. Gálatas 3:13 Isso, por favor. diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Vocês estão vendo aí, gente? Cristo, o nosso Criador, ele que disse haja luz. Um dia ele se revestiu de carne, porque é uma palavra que nós usamos para explicar a sua encarnação, né? Eu falei encarnação, tá? E ele é pendurado no madeiro. E o livro de Deuteronômio, capítulo 21, diz que era maldito quem fosse pendurado no madeiro. Então, no madeiro. Deus se fez maldito para que nós sejamos benditos. Diga amém. Olha que bênção. Então, esse versículo que Paulo utiliza para falar aos Gálatas é justamente o versículo que nós acabamos de ler. E nós precisamos conectar a Bíblia, que é para ela se tornar viva em nossa mente. Avançando agora, nós temos o capítulo 22, e diz assim, ó, vendo extraviado, porque poderia acontecer de alguém passar na rua e ver um boi ou uma ovelha de alguém lá perdido, você deveria, sem falta, devolver. Então, presta atenção, hein? Quando eu era garoto, na escola os meninos diziam bem assim, achado não é roubado. Ou seja, perdeu quem achou é dono. Epa! Deuteronômio 22:1 diz que não é assim, não. Achado é para ser devolvido. É isso que a Bíblia está dizendo, e esse é o costume dos nossos irmãos, na época dos hebreus, que foi passado naturalmente para as gerações futuras. Versículo 5, homem não pode. Eu lembrei agora de um pastor que tem na internet, que ele fica na rua gritando: Ô, oh, gente! Homem que se veste igual mulher, mulher que se veste igual homem. Está aqui o versículo 5. Só que o comentário da Bíblia Andrews eu não posso falar no YouTube, porque senão o YouTube pode multar a minha Cleide. Então eu garanto para vocês, estou prometendo aqui agora, que quando terminar a família Emanuel, eu postarei o que está escrito no comentário da Bíblia Andrews, que é para que vocês entendam por que que existe o versículo 5, tá bom? Mas se eu comentar aqui, a gente pode sofrer uma sanção aí, porque tem palavras que não pode dizer, não é que não pode, não deve, para evitar problemas no futuro. Então, se você não está no grupo, corra, que muita coisa nós postamos no grupo para todos nós daqui da família Emanuel. E agora vem a parte linda, Cleide, que eu acho muito bonito. E claro, os ecologistas, essa turma aí que gosta da natureza, amam esse versículo, né? Quando encontrar pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão, se tiver passarinho com ovos, não mexa, não tire, ou sobre os ovos, não tome a mãe com os filhos. Então, era um cuidado que Deus tinha justamente para a preservação da natureza. Ele diz, ó, deixareis livre a mãe e os filhotes você pode tomar para si, para que te vá bem e para que prolongue os teus dias. Ou seja, um cuidado com a natureza. Se você, por exemplo, é um caçador, estou dando um exemplo. Se um caçador encontrou, eu não sei se vocês conhecem, na Bahia comum, um lambu. Parece uma galinha, né? Bonita. Então, se encontrou uma lambu ali com ovos, se você quiser pegar os ovos, solte a lambu, um exemplo. Ou vá ter um cuidado para que você não
trabalhe de forma, é, digamos assim, constante para. Não é nem essa palavra, porque quando a gente começa a falar outros idiomas, bagunça a cabeça. Para você extinguir, essa é a palavra, aquele animal e coisas desse tipo. Versículo 8, cuidado de Deus. Vai fazer uma casa um pouco maior, vai fazer um edifício, então faça uma proteção para que ninguém caia lá de cima, para que algum objeto não vá cair, enfim, cair sobre a cabeça de alguém, assim por diante. Versículo 11, cuidado com roupas com muitas cores. Mas aqui eu preciso explicar essa questão do linho e da lã, é porque era caro, gente. Então, as pessoas não poderiam dispor do seu patrimônio para, como vocês lembram que Jacó deu uma veste enfeitada para José. Esses dias eu vi um pastor comentando, eu achei engraçado. Ele falou, Cleide, que quando ele começou no ministério, ele era pobrezinho. E aí ele falou, Elô, que ele comprou um carro e o carro dele parecia a túnica de José. Uma porta era de uma cor, a outra porta era de outra cor. Eu achei legal. Então, presta atenção. Então, esse era o cuidado de Deus, né? E entre outros motivos que também se estava atrelada a outras coisas que não estavam bem relacionadas ao povo de Deus. Então, o povo de Deus deve se vestir da forma mais tranquila, etc, etc, justamente evitar a ostentação. Muito bem. Se a moça sai da casa do seu pai, versículo 21, e aí ela não honrou a família, qual era a pena? Apedrejamento. Se, porém, aí outro caso, um homem foi encontrado com uma mulher, e essa mulher, Ideraldo, isso mesmo, Elô, pastor Ideraldo é engraçado, viu, Elô? Se essa, e aí foi encontrado com um homem, ou seja, se eles estão em adultério, os dois, a mulher e o homem, deveriam passar pelo processo de apedrejamento. Cleide, para finalizar, João 3, 3 e 4. Vamos lá? João 3, 3 e 4, que aqui nós já praticamente terminamos para orar para o pregador pregar. São João, capítulo João 3, versículo 3 e 4. Linkando com o versículo 22 de Deuteronômio. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Você está no Perguntou 3? João 3, Ah, João 3, 3 e 4. pronto, então desculpa, eu anotei errado. E agora eu não tenho como olhar. Eu coloco lá na família Manuel. Tá bom. É o caso da mulher que foi apanhada em adultério, né? Lembra o que aconteceu? Que vocês dão notícia de onde estava o homem, porque uma pessoa não consegue adulterar sozinho, né? Mas levaram só a mulher para Jesus, porque queriam que Jesus desse um parecer levando aquela mulher à morte. Mas e o homem está onde? Por isso que Jesus, na maior paciência, ouviu as queixas e começou a escrever no chão. Quem sabe se ele não escreveu esse detalhe de Deuteronômio, hein? Dizendo que era a mulher e o homem, as pessoas começaram a se olhar e falou: Quá, ele entende muito de Bíblia, vamos sair daqui. Nós sabemos que também escreveu ali sobre os pecados, etc. Ou seja, quando aquilo acabou, que ele levantou a cabeça e ela também. É 8:5, Cleide. Obrigado, Pedro. É João 8:5. Jesus falou assim: onde estão os teus acusadores? E ela falou: Senhor, não ficou ninguém. Jesus falou: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Tem até um hino muito bonito. Se eu não me engano, é Samadelo que canta. Eu ouço de vez em quando, recomendo para vocês também. Segue o teu caminho. É muito bonito, né, Gracinha? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Percebam aí que a Bíblia tem muitas conexões, Cleide. O velho está ligado com o novo e o novo com o velho. E quando nós fazemos isso, até o ano bíblico fica mais agradável, mais tranquilo, bonito, né? Faz muito mais sentido. E eu acredito que era assim, que é assim que Deus quer que nós estudemos a Bíblia. Por que que eu sei disso? Porque quando Jesus abria a boca, ele citava o Velho Testamento. Muitos de vocês podem acompanhar, vocês vão observar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu oro por quem, Cleide, hoje? É a nossa querida Osana, de Noronha. Eita glória! Osana de Noronha? Ô, Osana Lovísio, Todos dois agora, viu? vamos orar então. Bondoso Deus, obrigado por tuas bênçãos, nos ajude, Senhor, todos os dias separar um tempo para estudar a tua palavra. A proposta
estabelecida aqui na família Manuel do ano bíblico é importante. Eu me preocupo, eu sei que Cleide também se preocupa. Não é para a gente estudar só esses 10 minutinhos, fazer essas conexões, alguns paralelos, não é isso, Senhor. Teu objetivo é que a tua igreja tenha tempo, abra a Bíblia nesse tempo de qualidade para estudar, para meditar, para permitir que o Espírito faça a transformação. E nós só estamos aqui para destacar alguns pontinhos que a tua misericórdia nos permite, que o tempo também, no tempo que é possível, que é, pois o nosso objetivo aqui é justamente esse agora, Senhor, da palavra, da pregação. Então nos ajude, nos dê consciência para durante o dia estudarmos a tua palavra, para na hora que chegar aqui, nesse tempo que nós temos na família Manuel, só degustar. É uma maneira, um espaço que nós temos para experimentar um pouco mais daquilo que está escrito. Nos dê esta consciência, nos abençoe, nos guarde, abençoe Cleide, família, Secosana, que nesse momento trará a tua palavra, que fale aos nossos corações e que o Espírito nos transforme. E eu não posso deixar, Senhor, de orar por uma pessoa em especial. Hoje pela manhã, eu entrei na sala 45, eu não sabia que a irmã Anice estava passando por um luto. Oh Deus, abençoe Nice, um filho que ela ama, faleceu tem algum tempo, eu nem sabia, me perdoe, Senhor. Abençoe essa mulher. É uma mulher que a tua serva está sofrido, está com saudade, mas ela tem esperança na ressurreição. Tome nisso em tuas mãos, abençoando ela ricamente e todos os seus familiares. Abençoe a família Manuel, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Agradeço a coragem. Quero chamar a nossa irmãzinha Osana. Eu vi o nome, mas não vi o corpo. Só vi o corpo, não vi ainda a alma de Osana, tá bom? Osana é com você. Ok, chegou aqui. Se Querida, vocês não acreditam em milagre, eu tá, é um milagre. seja bem-vinda, Osana. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, viu? Com você a palavra agora. Vocês estão me ouvindo? Beijo, Elô. Ah, Beijo, Elô. tá bom, Elô. Vai com Deus, querida. Vamos lá, deixa eu colocar esse celular aqui, porque para mim está sendo um desafio. Bom, tudo tem um propósito. Tudo. Eu escrevi para a Cleide. Cleide, segura as pontas que eu estou chegando. E foi um milagre mesmo, para eu chegar aqui. Gente, Deus tem um propósito e nós temos que estar muito antenado com Ele para a gente entender o propósito dele em todas as coisas. Todas as coisas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para contar o que aconteceu. Nós fomos para a cidade, que tinha que resolver algumas coisas na cidade, e daqui na cidade dá 14 quilômetros. Chegamos, vamos pagar uma conta. Quando a gente vai pagar a conta, quebra a chave do carro dentro da ignição. Só que daqui na cidade são 14 quilômetros. E agora? Deus providencialmente providenciou tudo de uma forma tão sobrenatural que nós tivemos que voltar aqui para pegar a chave reserva. Foi uma série da Netflix, muito complexa. Mas eu cheguei e falei para o rapaz que levou a gente, o rapaz que mora aqui. Será que às 3h30 chega? Ele falou assim, máximo, Zana, 3h35. 3h30 a gente entrou no portão. Quando eu entrei, o Coragem estava orando. E uma vez eu ouvi alguém dizer o que é estar preparado. Como é que a gente diria eu estou preparado para a volta de Jesus? A gente pode perceber que esse preparo envolve um relacionamento muito íntimo e pessoal
em situações adversas, que fazem a gente depender totalmente de Deus. Só para vocês terem uma ideia, a chave na ignição bloqueou o carro como se o carro estivesse sendo roubado. Eu falei, é hoje, é hoje. E Deus providencialmente abriu todos os caminhos para a gente poder chegar a tempo. E eu louvo ao Senhor. E esse rapaz que fez o trabalho me contou a história dele e eu queria colocar o nome dele aqui. Ele está em acompanhamento psicológico. É um rapaz da idade do meu filho mais velho. Ele ajudou um irmão a estudar, o irmão mais novo dele. Praticamente ele que formou o irmão. O irmão, há 3 anos atrás, entrou em algum programa desses da internet e ele perdeu, parece que a senha desse programa. Resultou em ele tirar a própria vida. E isso deixou o rapaz muito abalado, ele está em acompanhamento psicológico. E eu passei o link da família Emanuel, ele pediu que eu instalasse o Zoom. O nome dele é José Reis. Para Deus, eu falei para ele, entra. Ele falou, a senhora vai fazer uma live? Eu falei, vou. Entra, é 3h30. Tomara que ele consiga. Lembrar do José Reis, e gostaria também de ouvir o Coragem falando no estudo bíblico que nós estamos dando para uma família. A senhora chama Maíra, o senhor chama Adriano, os filhos Lucas e Tiago. Então, também sedentos de conhecer a palavra de Deus. Jesus está voltando, mais do que nunca. Os pais devem cooperar com os professores. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para não permitirmos que haja uma plantação negligenciar. E isso faz com que os pais procurem olhar sob um prisma diferente. Todos nós temos uma missão. A missão é de somar com quem está trabalhando. Os pais somam com os professores. Na igreja, nós somamos com a liderança, encorajando a sábia disciplina e orando muito em favor daquilo, no caso do professor, daquele que está ensinando os filhos. Vocês percebem a necessidade de nós orarmos uns pelos outros? Não ajudará, chamando a atenção, no caso das crianças, ralhando com as crianças, censurando ou desanimando-as. Ninguém vai ajudar fazendo sua parte, vai contribuir mais ainda para que essas crianças sejam rebeldes, desobedientes, indelicadas, desamáveis, por causa do espírito que quem chamou a atenção. Percebe? Como isso é preparo, gente. Mudança, mudança. Aí algumas pessoas dizem, a igreja não faz nada. Será que é a igreja que tem que fazer tudo? Veja só, cada um de nós temos uma obrigação, uma obra muito importante, e essa obra envolve educação de nossos jovens. Só que nós não podemos fazer nada por ninguém se, em primeiro lugar, a gente não fizer pela gente. Nós devemos cuidar das pessoas, os pais, dos jovens, o irmão da igreja do outro,
como alguém que vai ter que prestar contas. Nós devemos guardá-los, repelindo a Satanás, para que ele não os tire de nossos braços. Percebe a responsabilidade? Caim falou assim: sou eu o guardador do meu irmão? É sim. Como é? Quando os jovens vêm para os nossos colégios, eles não devem ser levados a pensar que se encontram entre estranhos que não se importam com sua alma. Deve haver pais e mães em Israel que estejam vigilantes por essas almas, como quem deve prestar contas por elas. Irmãos e irmãs, não vos conserveis longe dos queridos jovens, como se não tivesseis especial solicitude ou responsabilidade por eles. Vós, que há muito tempo haveis professado ser cristãos, tendes uma obra a fazer, a fim de paciente e bondosamente os levar pelo caminho reto. Quando eu estava no Hospital Silvestre, uma vez eu ouvi o administrador falando de um casal da liderança do hospital, que eles eram verdadeiros pais em Israel. Quando eu ouvi aquilo, um tremendo administrador, foi meu administrador, eu fiquei prestando atenção na conduta daquele casal. Realmente, como eles aconchegavam as pessoas que estavam chegando, aconchegavam os jovens que estavam chegando. E até hoje, eles já estão aposentados, já estão velhinhos, mas são do mesmo jeito. Aquilo me impressionou sobremaneira e eu pedi muito a Deus. Eu falei, Senhor, eu gostaria de ser uma mãe em Israel. Deus me deu essa grata satisfação. Eu tenho um filho do coração, ele mora no Espírito Santo. Ele chegou lá em casa e falou para o pastor: Pastor, a Osana é uma mãe em Israel. Ele não tem mãe, a mãe dele já faleceu e ele é mais velho um pouco que meu filho mais velho. E até hoje eu oro por ele. Ele tem uma filhinha que já tem 10 anos. Tem um carinho, um amor muito grande por esse filho. Muito grande. E cada vez que eu ligo para ele, ele fala: Vamos orar, Osana? Vamos orar. Como Deus fala com esse rapaz. Impressionante. E eu fiquei pensando, para mim, não sou eu que estou sendo uma bênção na vida do Luiz. Ele está sendo uma bênção na minha vida. Ele e a Sofia, a filhinha dele. Deveis mostrar-lhes que os amais, porque são membros mais jovens da família do Senhor, aquisição do seu sangue. Mas, às vezes, nós temos que pensar que Jesus tinha uma natureza humana muito compreensiva. Será que todo mundo entende assim? O seu coração sempre se comovia diante do manifesto desamparo da criancinha exposta a maus tratos. Gente, é terrível. Eu falo, Jesus, volta logo, por favor, volta logo. A gente sabe de. A gente está vendo. Eu fiquei sabendo disso, eu não sabia, mas vou compartilhar com você. Ivana, Gente, caiu. muito falar de trama, gente demais, é muito cruel. Roubam crianças, tratos, para o- tirar o sangue delas e custar caro para usar no rosto dessas celebridades. Depois eles Osana, tá cortando, não deu para a gente entender o que você falou. Coragem, está me ouvindo, Có?
Família, 2 minutinhos. Boa coragem, não sei se está me ouvindo. Daqui a pouco ela entra, tá bom? Já caiu a ligação. Daqui a pouco o Osmar reentra. É, é isso, João. E nem pode falar, porque senão vai cair a internet. Rosana, Exatamente, Joana. Oi. caiu a internet, viu? Não, agora voltou, caiu 2 vezes. Foi. A gente ficou onde você falou, ia contar uma história e parou. Existe algo muito triste isso, sobre tráfico humano. Aham. Eles submetem essas crianças à tortura e depois acabam sacrificando, Meu Deus. para que aí depois olhem o sangue delas e usa para rejuvenescimento. Já pensou? É coisa terrível, terrível, terrível. Por isso que eu falo, Jesus Satânica, né? volta. Satânica, né? Satânica, né? Exatamente. Satânica, filho. Então, é coisa terrível. E Jesus se comovia diante do manifesto desamparo da criancinha exposta a maus tratos. Quando eu vejo isso, me vem isso na cabeça. Pois ele amava as crianças. O mais fraco clamor do sofrimento humano jamais chegava inutilmente ao seu ouvido. E todos os que assumem a responsabilidade de instruir os jovens depararão corações empedernidos, disposições diversas, perversas, e sua obra é cooperar com Deus na restauração de sua imagem moral em cada criança. Jesus, precioso Jesus, havia em sua alma um completo manancial de amor. Gente, Deus colocou cada um de nós para sermos professores. Mas nós somos professores na escola sabatina, nós somos professores em casa, nós somos professores na rua, nós somos professores no trabalho. E qual deve ser o princípio da ação que nos move para exercermos essa função de mestres? O amor, o princípio da ação. Quando o celestial princípio do eterno amor toma coração inteiro, ele dimanará para os outros, porque o amor é o princípio da ação e modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, submete inimizades e eleva e enobrece as afeições. Ele é diferente de qualquer outro princípio. O amor puro é simples em sua atuação e é diferente de qualquer outro princípio de ação. Quando você pega uma plantinha frágil, o amor é como ela. Ele é uma tenra planta e ele precisa ser cultivado e nutrido. E terão de ser arrancados do coração todas as raízes de amargura. Vocês sabiam que a amargura é produto, ou uma pessoa amargurada, ela tem problemas seríssimos digestivos, porque ele Congelou a internet dela. Caiu de novo. são de modo que amaremos supremamente a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos.
estava ouvindo meu esposo assistindo uma aula com um médico importante falando sobre o câncer. O câncer, o cara só fala, o cara é um mestre sobre câncer. E ele dizendo que o câncer tem 3 coisas que aceleram o processo. Primeiro é a toxicidade, né? O organismo intoxicado. Segundo é a desnutrição. E o terceiro é o estresse. O estresse, aí eu perguntei, quem vem primeiro? O estresse que leva à toxicidade e você não aproveitar os nutrientes, que se leva uma desnutrição, ou precisa primeiro intoxicar para depois estressar e não aproveitar os nutrientes. Vocês percebem? É um tripé. Satanás substitui o amor pelo egoísmo. Qual é o antônimo de amor? Ou de egoísmo? Antônimo, vocês sabem, é o contrário. Qual é o contrário de egoísmo? Alguém arrisca? Bondade? Altruísmo. O egoísmo é tudo para mim, o altruísmo é tudo para o outro. E olha só, Satanás perverteu, em virtude da desobediência, ele perverteu as faculdades do homem, tomando o egoísmo o lugar do amor. Então, em vez de você amar, o amor é altruísta. Ele quer o bem do outro, ele quer que o outro prospere. Jesus disse que nós devemos chorar com os que choram e rir com quem ri. Mas o ser humano egoísta, ele ri com quem chora. É o contrário. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu satisfeito seu intento de impedir o plano da criação do homem e de encher a terra de miséria e desolação. Que coisa terrível. Gente, quando nós estamos conectados com Deus, nós nos unimos a Ele como um elo de uma corrente. E como um elo de uma corrente que tem a fonte em Deus, a gente quebra, ó, esse ciclo vicioso da miséria e da desolação. Você fala assim, tem muita gente que tem a síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Isso é síndrome de Gabriela. Quando você pensa, eu nasci assim, mas Deus tem me transformado. Cada dia você percebe o agir de Deus na sua vida. Eu percebo claramente o agir de Deus na minha vida. E eu já fui muito terrível. Ah, se pisasse no meu pé, eu não deixava para depois. Hoje Deus me faz quietar. Fica por isso mesmo. E eu vou em paz para casa. Será que se eu revidasse eu estaria em paz? Será? No outro tempo eu perdia noites de sono. Hoje não, hoje eu estou em paz. O amor brota espontaneamente quando o próprio é submetido. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção, um impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Vocês já repararam que a gente não tem tendência nenhuma para ser bonzinho? Não tem. Não adianta. Ah, eu sou. Se você consegue ser, porque Deus está te mudando. Porque não é a natureza da gente, não.
não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter. O que é o caráter, gente? É aquilo que eu contemplo, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu como, é aquilo que eu visto, é aquilo que eu falo. Você percebe que o coração inteiro é morto ao próprio eu e vivo para Deus. Paulo disse: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Tudo. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo Sua vontade. Deus tem prazer. Gente, se Ele diz a gente que é ruim, a gente que é pai ruim, a gente tem condições de dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos os que lhe pedirem. O Espírito Santo vem com tudo o que a gente necessita, que é muito mais do que o que a gente pede, do que a gente quer. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo Sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis ou bem-sucedidos, onde quer que seja. O rapaz que eu conversei com ele, que veio, ele teve que trazer nós aqui no sítio para pegar a chave reserva, para levar nós de volta para a cidade, para reconfigurar o programa do carro. Mas como Deus é bom, gente. A gente podia ter fundido o motor. Era tanta complicação. E eu falei para ele: você percebe, rapaz, como Deus é bom? Dei um livrinho para ele, lembre de orar por ele. José Reis, um jovem, 44 anos. Eu falei para ele: nada acontece por acaso, nada. Ele estava com a cabeça baixa, me olhou por baixo. Falei: você entendeu? Nada acontece por acaso. Gente, Deus está convidando você e a mim para nós fazermos o quê? Entregarmos a nossa vida a Ele, para Ele mudar o nosso coração. A nossa natureza é uma natureza egoísta. E Ele quer que ela seja uma natureza altruísta. Eu sei que não é fácil. Deus mudar é fácil. Sabe o que é difícil? É a gente confiar e entregar. E eu acredito piamente que cada um de vocês que estão aqui agora estão aqui porque também não estão contentes com o seu jeito de ser. Eu também não estou. Eu gostaria de assistir a sala todo dia, mas nem sempre eu posso. Hoje, você vê, eu cheguei, foi pela misericórdia de Deus que o carro adentrou nós. Deus trouxe o carro até aqui. Eu sei que não é fácil. Vocês também têm suas lutas, têm suas famílias, têm seus desafios e gostariam, muitos gostariam mesmo de participar. Mas também encontram barreiras, horário, responsabilidade. Eu vou ter que sair daqui para ir dar almoço ainda para marido, que a gente não almoçou. Mas a gente está feliz, porque a gente viu que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei que se você está aqui agora, você também tem desejo de reconhecer Deus em todos os seus caminhos, reconsagrar-se a Ele, deixando que Ele haja em você, o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Que Ele termine a boa obra que já começou.
que ele volte logo, mas que você também quer estar pronto. Mas o pronto envolve preparo. Um bolo para estar pronto, primeiro precisa ser preparado. E aí? Você está disposto a você se colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, me muda, porque do jeito que está não dá não. Eu estou disposta. Se você está disposto, coloque-se de joelhos e nós vamos fazer uma oração de reconsagração e pedir a Deus que Jesus volte logo. O Coragem falando da irmã que perdeu um ente querido, que ele nem sabia disso, pedindo perdão por não saber. O sofrimento de quem perde. Eu vi o rapaz falando que faz dia 11 agora, de março, parece. Faz 3 anos que o irmão dele se enforcou, com 22 anos. Que coisa triste. Então, se você está mesmo disposta, vamos orar, vamos falar com Deus e pedir a Ele que a gente saia dos nossos joelhos diferente do que quando a gente se ajoelhou. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai que está no céu. Aqui está a família Emanuel, Senhor. Nossas lutas, nossos desafios, nossas inquietações, nossos sonhos muitas vezes não concretizados, nossos planos que nem saíram do papel, mas que o Senhor conhece todos e sabe a necessidade de cada um. E o Senhor tem um amor tão grande, é tão altruísta, que o Senhor, mesmo sabendo do coração humano enganoso do jeito que é, o Senhor veio a esse mundo na forma de ser humano, morreu, viveu, nasceu, viveu, morreu, mas o amor foi tão grande que ressuscitou e está intercedendo por nós no céu. Pai, a família Emanuel está aqui, curvada, pedindo misericórdia, pedindo ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias, a fim de alcançarmos o coração sábio. Não retire de nós, por favor, do teu Santo Espírito, mas dá-nos a alegria da tua salvação. Eu falei do José Reis, falei da Maíra, do Adriano, do Lucas, do Tiago. Coragem falou da irmã Nice. E quantas pessoas, Senhor, doentes, sofrendo, a saúde de pessoas queridas da nossa sala. Lembramos da nossa Cleide, nossa líder. Pai, quanto necessitamos de Ti. Reconhecemos, Senhor, que o querer está em nós, mas não o efetuar. O Senhor pode fazer na vida em nós, tem feito por nós, mas deseja fazer através de nós muito mais do que eu sei pedir ou pensar. Se tudo, conforme diz na tua palavra, coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e o que aconteceu na vida do José, Senhor, ele entenda que foi um propósito santo, o Senhor permitir que o irmão dele fosse recolhido. De uma forma triste, mas só o Senhor pode julgar até onde o nível de sanidade mental esse rapaz tinha. Pai de amor, cada um de nós saiamos daqui mais altruístas. Tira o egoísmo de dentro de nós, coloca o amor. Nos ensine, Senhor, a contar nossos dias, a fim de alcançarmos coração sábio. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto temos portado adversidade. Resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. Abençoa, Senhor, quem está entregando o jejum e quem vai receber. Continue abençoando essa família preciosa. O Senhor sabe que eu preciso sair logo em seguida para dar almoço
mas eu fico muito feliz por ter esses momentos aqui de joelho com a minha família, família do coração, falando para o Senhor, Pai, não desista de nós, por favor, prepara-nos, queremos adentrar os portais eternos e dizer, Senhor, estamos aqui, como pessoas e como a família Emanuel, com a família que o Senhor nos deu. E ouvi do Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu sei que nessa sala tem mães que têm filhos distantes. Senhor, vai lá incomodar essa gente. O Espírito Santo continua trabalhando. Não desista deles. Eu sei que tem esposas que gostariam de ter seus maridos aqui. Não desista deles, Senhor, por favor. Eu sei que tem pessoas que gostariam de ver seus parentes, amigos, até pessoas do trabalho participando desse momento tão importante. Pai, cada um de nós possamos ser uma ferramenta em tuas mãos para alcançar essas pessoas. Assim como peço que afofe a cama na doença de quem está sofrendo. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Faça, Senhor, melhor do que a gente sabe pedir ou pensar. E na certeza de que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Nós saímos da tua presença certos de que a resposta já está a caminho. E ela vem melhor do que nós pedimos. Por isso, nós acreditamos e pedimos, confiando não em nós, mas nos méritos de Cristo que deu a vida por nós. Nós agradecemos e pedimos hoje e sempre. Amém.